Então está aí, a resposta está aí. A descida do Espírito, a virtude do Espírito foi dada para que a igreja testificasse, testemunhasse do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma igreja para de fazer o seu trabalho evangelístico, o que está acontecendo? Ela perdeu a virtude. Ela perdeu a virtude. E uma igreja sem virtude é uma igreja sem força para evangelizar. Então, esse é o sentido dessa virtude que Deus mandou aí. Então, é isso que nós vamos estudar durante todo esse trimestre no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira lição, a igreja que nasceu no Pentecoste. Então, o evangelista Lucas, com o livro de Atos, ele vai mostrar não só o nascimento da igreja, mas o desenvolvimento da igreja no poder do Espírito Santo. Então, na verdade, muitos estudiosos dizem que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é aqui no livro de Atos que nós vemos o Espírito Santo operando por meio da sua igreja. Então é isso que nós vamos estudar esse trimestre. E o primeiro milagre, irmão, que aconteceu, veja bem o interesse de Deus em buscar as almas. O primeiro milagre descrito no livro de Atos dos Apóstolos não é o milagre do coxo, de capítulo 3, que estava lá na porta formosa, esperando uma esmolinha, e os apóstolos passam, dizem: não temos dinheiro, o que nós temos nós vamos te dar, levantem e andem em nome de Jesus. Não foi esse o primeiro milagre. O primeiro milagre descrito em Atos dos Apóstolos está no capítulo 2, quando Pedro, revestido pelo poder do Espírito, sai, prega o Evangelho e quase 3.000 almas se salvam. Esse é o primeiro milagre e o maior milagre, quando a palavra é pregada e as almas são convertidas. Esse é o primeiro grande milagre que a gente vê operando no livro dos Apóstolos. E esse milagre da conversão não parou. Todo o livro de Atos, esse milagre continua acontecendo. É conversões, é libertações, porque o propósito do Senhor é salvar as pessoas por meio da igreja. Parece que nós estamos esquecendo disto. O propósito de Deus é salvar as pessoas por meio de nós, por meio da igreja. Mas para isso acontecer, o que nós precisamos? Estar revestido com o poder de Deus. Não é revestido ficar pulando que nem macaco, não, meus irmãos. Isso aí não é poder. Já falei com vocês uma pancada de vezes. Isso aí é emoção da carne. A emoção da carne não faz nada. Só isso aí mesmo. Poder de Deus é você ter ânimo para servir a Deus, para glorificar, para orar, para buscar, desejo de buscar as almas. Isso é poder de Deus na vida do crente. Não é ficar pulando, nem falando línguas. É evangelizar. Esse é o sentido do poder de Deus na vida da igreja. Colocar ela para evangelizar. Mas foi tão deturpado esse negócio da graça de Deus no nosso meio, tão estragado, que perdemos a essência do que é o poder de Deus. Então o poder de Deus é para isso, para nos colocar para trabalhar, para nos colocar para evangelizar, para buscar as almas que estão lá fora. Amém, meus irmãos? É para isso que nós oramos, é para isso que nós consagramos, é para isso que nós buscamos ao Senhor, para que Ele revestir a sua igreja, para ela sair das quatro paredes e buscar as almas. O texto áureo está lá em Atos 2,4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que... Veja, irmão, eu já falei aqui para vocês, hein? Vou repetir.
As línguas estranhas só aconteceram dentro do cenáculo, e segundo o texto aqui, não eram os discípulos que escolhiam as línguas, era o Espírito que concedia a cada um as línguas. Por quê? Porque havia 13 nações lá fora. Havia pessoas que não falavam aramaico, mas lá dentro o Espírito deu habilidade a cada um dos discípulos que lá estavam para falar no dialeto de cada nação que estava ali, e eles testificaram que eles ouviram a grandeza de Deus em sua língua materna. Então o milagre das línguas ali dentro não foi por conta dos discípulos. As línguas não, a virtude sim. As línguas foi por conta das nações que estavam lá fora. Ô pastor, já entrou na nova revista? Já estamos na nova revista. Estou na lição 1. E a lição 13? Que lição 13? Da revista antiga? Já foi. Estamos na nova revista. Então, meus irmãos, ali o milagre lá dentro só aconteceu. O milagre das línguas lá dentro só aconteceu por conta das nações que estavam lá fora. Então esse é o grande milagre, o milagre da conversão. E o mover do Espírito é exatamente para isso, para nos colocar em movimento evangelístico. A verdade prática: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir uma missão. Nós temos uma missão, mas hoje parece que os irmãos inverteram tudo. Só ficam dentro das igrejas com esses ataques emocionais, porque para mim, irmão, é só um ataque emocional. Porque uma igreja que diz que recebeu o poder de Deus, recebeu a virtude de Deus e continua parada, não recebeu nada, recebeu só uma carga emocional, mas poder mesmo passou bem longe dali. Porque quando o poder de Deus vem na vida de um crente, irmão, ele só sabe fazer uma coisa: se movimentar para evangelizar. Eu já falei a vocês que Deus não desperdiça o poder dele com ninguém. O poder de Deus só é dado para pessoas que realmente vão trabalhar, e trabalhar no evangelho. Deus não manda poder de Deus para pessoa nenhuma para ela ficar se exibindo, não. Nem dizendo que tem poder de Deus, não. Deus não faz isso. O poder de Deus só é dado para a igreja para ela trabalhar, para ela produzir para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Não é a palhaçada que nós estamos vendo hoje. O poder de Deus é para colocar a igreja em movimento. O poder de Deus é para colocar a igreja diante do Senhor. O poder de Deus é para colocar a igreja de joelho diante de Deus. Então, os filhos das trevas têm sido mais brilhantes do que os filhos da luz. É o que diz a Bíblia, né? E mais evangelista aí é os PJ. E olha que eles não têm nem o poder de Deus. Imagine se esse povo, irmão, Os mormons. se esse povo tivesse o poder de Deus na vida, o que eles não fariam? Né? Eles não têm o poder de Deus, têm o poder do diabo. Agora imagine se eles tivessem o poder de Deus na vida deles, o que esse povo não faria? Então, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: o poder de Deus é para trabalho, para trabalhar, para servir a Deus, não é para satisfazer a vontade de ninguém, nem desejo de ninguém. O poder de Deus é para colocar a igreja para trabalhar, porque ela tem uma missão na terra. Qual é a missão da igreja? Evangelizar. Não foi essa a missão que ele deixou lá em Mateus, Marcos, Lucas, para nós irmos evangelizar? Mas antes de mandar os discípulos para o campo, qual foi a ordem que ele deu? Vão para Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém. Quando vocês forem revestidos, aí então vocês vão começar a obra missionária. Porque sem poder de Deus não dá para fazer obra missionária. Não dá para fazer evangelização sem poder de Deus. Só dá para fazer evangelização com o poder de Deus em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então é disso que nós vamos tratar esse trimestre. A leitura em classe
está lá em Atos capítulo 2. Eu vou ler um versículo, os irmãos lê outro. Atos capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 14. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. 6. Vendo aquela roda, juntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? 8. Como então cada um de nós os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia. Pode ler, verso 10, alguém? Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando ali, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e os árabes, todos o temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Verso 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, porquanto uns aos outros, o que significa tudo isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Daí, pois, atenção às minhas palavras. Pronto. E aí, quando eles ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo, porque eles sabiam que todos os discípulos que estavam dentro do cenáculo eram pessoas humildes, pessoas que não tinham acesso a uma educação formal que lhes desse habilidade para aprender a língua de cada região que estava ali representada. Então o espanto foi esse: como é que pode esses homens humildes, que não tiveram acesso a uma educação formal para aprender a nossa língua materna, agora estão falando lá dentro em nossa própria língua materna? E aí Pedro vai explicar que eles foram cheios do Espírito de Deus e falavam das grandezas de Deus, para que eles pudessem ouvir e se converter. E a partir dali, daquelas nações, cada um foi para a sua região, e cada um que ali ouviu as grandezas de Deus, foi aberta uma congregação, como a gente chama hoje. Ou seja, o Evangelho chegou em cada região a partir daquele dia. Por exemplo, a igreja aos romanos não foi nenhum dos apóstolos que fundou aquela igreja, nenhum dos apóstolos. Ninguém fundou aquela igreja. Aquela igreja foi fundada exatamente pelos estrangeiros romanos que estavam ali, que ouviram as grandezas de Deus em latim, foram para Roma, falaram da grandeza de Deus e fundaram ali uma congregação. Então veja que o grande milagre do dia de Pentecoste não foi fazer os crentes que estavam lá dentro falarem línguas. O grande milagre
foi para quem estava lá fora, ouvindo falar das grandezas de Deus em sua própria língua materna. O grande milagre de dentro do cenáculo foi revestir eles de força para pregar o Evangelho. E o grande milagre que aconteceu fora foi que eles ouviram falar das grandezas de Deus em sua própria língua materna. Amém, meus irmãos? Na introdução da revistinha, tem 3 pontos aí que eu marquei. Depois, irmão, se quiser comprar a revistinha, me dê dinheiro que eu compro. É R$11,50, aumentou. Então, o primeiro ponto diz: a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Ou seja, isso marca o início da igreja. Isso marca o início da igreja como nós a conhecemos hoje. Muitas pessoas discutem aonde que ela foi fundada, se ela foi fundada aqui, se ela foi fundada na cruz. Eu digo o seguinte: a igreja foi fundada na eternidade. Na eternidade ela foi fundada. Vamos ler isso lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. A igreja, uns dizem que ela foi inaugurada aqui, outros dizem que ela foi fundada foi inaugurada lá na cruz do Calvário. Eu digo o seguinte: ela foi fundada na eternidade. E historicamente ela surgiu no dia de Pentecoste. Mas o seu nascedor está na eternidade. O que diz aí? Apocalipse 13, 8. 13, verso 8. Vamos lá. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra. E esses seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação. Na eternidade a igreja nasceu. Quando Deus decretou a morte do seu filho na eternidade, a igreja nasceu ali. Segundo ponto da introdução vai dizer exatamente isso. Mas historicamente a igreja manifesta, ela nasce na eternidade. Mas o seu nascedor histórico acontece no dia de Pentecoste, que está previsto lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Isso aí é a pré-existência, né? Exato, na eternidade ela nasceu. Porque na eternidade o Cordeiro foi morto na eternidade, foi decretado a sua morte na eternidade. Então, portanto, que a igreja nasce lá na eternidade, mas ela se manifesta historicamente no dia de Pentecoste. Assim como a morte de Cristo foi decretada na eternidade, mas ele morre historicamente lá na cruz do Calvário, a igreja nasce ali. E a partir dali, Deus continua trabalhando, movendo a sua igreja. O terceiro ponto da introdução além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. Porque se Cristo não houvesse ressuscitado, a promessa que ele falou não se cumpriria. Em que ele disse: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então, o Pentecoste atesta a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é bem complexo. Amém. Como que podemos entender que já na eternidade, Cristo nasceu na eternidade de pré-existência? Não nasceu, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: que a morte dele foi decretada na eternidade. Não que ele morreu na eternidade, nem nasceu na eternidade. A morte dele foi decretada na eternidade. Mas ela se cumpriu historicamente na cruz do Calvário. Nós somos modelos de uma pré-existência. Não, nós não somos pré-existentes, não. Pré-existente é só Deus. Nós só existimos. Pré-existir é só Deus. Só Ele. Nós só existimos. Então, quando eu digo que Ele morreu na eternidade, é que foi decretado lá.
Não foi decretado no tempo. Os irmãos estão me entendendo aqui, meus irmãos? Não foi decretado no tempo. A morte foi decretada na eternidade. Tudo aconteceu na eternidade. Porque Cristo faz parte do propósito redentor de Deus mesmo antes da criação do universo. É isso, tá? Então o terceiro ponto é isso. O Pentecoste prova a ressurreição de Cristo e ele derrama o Espírito, o poder do Espírito sobre os discípulos para que ela pudesse evangelizar. A natureza do Pentecoste. Irmão, o que é o Pentecoste? O Pentecoste, a palavra Pentecoste significa 50. Por que 50? Porque a festa do Pentecoste, ela ocorria 50 dias depois da Páscoa. Isso, e cada festa é uma celebração, umas colheitas. Então o Pentecoste vai acontecer 50 dias depois da Páscoa, que aconteceu o evento de Pentecoste, onde foi feita a grande colheita, ou seja, em que Deus derrama do seu Espírito sobre a igreja e ela sai evangelizando, tá? Então isso significa Pentecoste, ou festa da colheita, ou festa das primícias. Então, você falar Pentecoste, festa da colheita, ou festa das primícias, você está falando do mesmo evento. Então, historicamente, a palavra Pentecoste significa isso. Foi um evento que ocorreu 50 dias depois da Páscoa. Tudo bem até aí, minha gente? Agora, o derramamento, Jesus fica 40 dias com eles ali, ainda depois de ressuscitar 40 dias. O derramamento do Espírito acontece 10 dias depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vê que cumpriu os 50 dias do Pentecoste. Então ele fica 40 dias com seus discípulos e 10 dias depois da ascensão do Senhor é que a igreja é revestida com o poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, a palavra que aparece aí no texto é ficar cheio do Espírito Santo, que o pessoal chama também de batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando da mesma coisa, tá? Derramamento do Espírito, nós estamos falando da mesma coisa. E recebimento do Espírito, nós estamos falando da mesma coisa. Agora, uma coisa que precisa ficar clara aqui, meus irmãos, é que todo crente, quando levanta a mão, ele já recebeu o Espírito Santo ali. Amém? Porque não existe crente sem Espírito Santo. O cara, para dizer que é crente de verdade, ele tem que ter o Espírito Santo na vida. Pronto. Recebeu o Espírito Santo, o que ele tem que fazer agora? Ser revestido do poder do Espírito Santo. É o que está faltando hoje, irmão. Não é que está faltando o Espírito de Deus dentro da igreja. Não, o Espírito está lá dentro da igreja, está dentro de nós. Agora o que precisa? Precisa do poder do Espírito para colocar essa igreja em movimento, meus irmãos. Paulo, na Filipenses, ministrou o Espírito Santo àqueles que já aceitaram Jesus. Porque a pessoa, quando recebe, o Espírito já está nela. Agora ela precisa ser revestida com o Espírito Santo. Esse é o nosso grande problema da igreja brasileira hoje. Recebe o Espírito Santo, tem que ser revestido. Tem que ser revestido, meus irmãos. Senão, como é que vai fazer a obra? Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. E qual foi a ordem que ele deu depois? Fique em Jerusalém. Do poder do Espírito. Vocês já têm o Espírito, porque eu já coloquei. Agora vocês precisam do poder do Espírito para fazer a obra evangelizadora. Então o grande problema nosso hoje é esse. Não é ter o Espírito Santo, porque o Espírito a gente já tem, porque não tem como ser crente sem o Espírito Santo. O que falta para nós? O poder dele. Porque é o poder dele que vai colocar a igreja para movimentar, que vai colocar a igreja para trabalhar, que vai colocar a igreja, irmão, a se interessar pelas coisas do Senhor. Os irmãos me entendem?
Quanto mais revestido da graça, mais nós nos interessamos pelas coisas do Senhor. Quanto menos revestido do Espírito, mais nós nos atolamos na terra. Mais nós nos interessamos pelas nossas coisas, pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos. Mas quanto mais revestido do Espírito, mais nós nos interessamos pelas coisas do Senhor ou pela obra do Senhor. E eu digo isso em todos os sentidos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Primeiro ponto: natureza do Pentecoste. Qual é a natureza desse evento? Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito no dia do Pentecoste foi ouvido no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por ele línguas, repartidas como que de fogo. Então os estudiosos explicam que esses sinais são manifestações visíveis da presença de Deus. Atos capítulo 2 está relacionado com Êxodo capítulo 19. Vamos ler rapidinho esse texto? Porque Deus se manifestou de maneira visível para o povo ali no Sinai. Atos 19, verso 16 diz o quê? Quem achou ler? Atos 19, verso 6. Verso 16. Vamos lá, meus irmãos. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um sonido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, capítulo 19 está relacionado com Atos capítulo 2. Na revista de vocês tem um tema aí chamado teofania. E o autor explica que isso significa que Deus se revelou de maneira visível. Teofania é quando Deus se apresenta ou se manifesta de forma visível e audível para o povo. Foi o que aconteceu no Sinai. Deus se apresentou de maneira visível e audível para o povo, assim como se apresentou no dia de Pentecoste de maneira visível e audível para todo o povo ver aquele evento. E diz que o monte tremeu, fumaça cobriu, e a mesma coisa aconteceu lá dentro do cenáculo. Deus se manifestou de maneira visível, de maneira audível, para todo o povo ver e saber que aquele evento que estava ocorrendo não era fruto de loucura, não era fruto de vinho, mas era fruto da manifestação poderosa de Deus. Irmão, quando Deus se manifesta no povo, quem está fora vê. Quem está fora vê. Quando Deus se manifesta no povo, quem está fora ouve e vê. Porque Deus faz questão de mostrar: sou eu que estou no meio deste povo. E causa confusão e pasmo nos que estão de fora, porque sabe que é algo incomum, algo que não é ocorrido pela força da natureza, nem pela força da vontade, mas é algo incomum, algo sobrenatural que está ocorrendo naquele lugar. Então, quando Deus se manifesta, todo mundo sabe que Deus se manifestou, porque as pessoas conseguem ver e ouvir a manifestação de Deus. Amém, meus irmãos? Então isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez lá no monte. Naquela ocasião houve trovões, relâmpagos e um som, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. E aí diz o autor aqui: Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a voz,
para te ensinar, sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 36. Irmão, o mesmo que Deus falou a Moisés aqui, Deus está falando no Pentecoste. Vou repetir o texto. Deuteronômio 4,36. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, um som impetuoso, nós vamos ver isso já já, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou seu grande fogo, línguas como que? De fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. O povo lá fora estava ouvindo as palavras do Senhor do meio do fogo. Então o que aconteceu lá no Sinai está intimamente relacionado, ligado ao que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2. Agora, ponto 2, um evento paralelo ao Sinai, que eu acabei de explicar aqui. Então tudo que nós vimos acontecendo lá no Sinai, nós vemos acontecer aqui em Atos capítulo 2. Eu estou lá no ponto 2 do ponto 1, tá? Natureza do Pentecoste bíblico, já falei da natureza, agora estou no ponto 2, o paralelo do Sinai, que eu acabei de explicar. Então tudo que aconteceu no Sinai, aconteceu lá dentro do cenáculo. Olha o que o autor coloca aqui, eu vou ler só alguns pontos aqui. Vamos para o ponto 3. Então o que está no ponto 2 aqui, paralelo, eu acabei de explicar, que o que aconteceu lá no Sinai é o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Ponto 3, centrada em Cristo e nos tempos finais. Eu já vou explicar isso aqui. Deixa eu explicar a vocês, meus irmãos, os sinais que aconteceram lá dentro. Qual foi o significado desse evento? Primeiro, derramamento do Espírito veio como um som. Não é o que diz lá em Atos capítulo 2? Vento como um som impetuoso. Não é isso que diz o texto? Vamos ler, meus irmãos, vamos ler. Abra lá, Atos capítulo 2, ou na revistinha mesmo, está lá. Olha lá. Atos capítulo 2. Olha lá, versículo 2. Veio do céu um som como um vento impetuoso. Por que veio, meus irmãos, como um vento impetuoso? Tem outra tradução que diz: de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Pronto. Então Deus, quando se manifesta, Ele deixa bem claro que é Ele que está naquele lugar, que é Ele que está se manifestando naquele lugar. Aí diz que veio como um vento. O vento não é símbolo do Espírito Santo. O vento é símbolo do Espírito Santo. Irmão, quem é que pode conter uma ventania? Quem? Você vê esse estufão que acontece aí fora, aqui no Brasil quase não acontece. Eles levantam a casa, levantam a carro, parece que está levantando papel. Quem é que pode deter o vento impetuoso? Você pode medir a velocidade, mas você não pode deter o vento impetuoso. Por que ele aparece ali como um vento, de um som de um vento impetuoso? Porque isso fala da soberania do Espírito Santo. E aí eles estavam no recluso, escondidos, né? Sim, sim. Então, quem é que controla o Espírito de Deus? Você tem como controlar o Espírito de Deus? Não temos. Por quê? Porque Ele é soberano. Vamos ler um texto rapidinho, em João 3,8.
Então, o primeiro sinal aí simboliza a soberania do Espírito de Deus sobre o ser humano. A soberania do Espírito de Deus sobre os crentes, sobre os seus filhos. O que diz aí João 3,8? O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Pronto, irmão. Quem realmente nasceu do Espírito de Deus não controla a própria vida, mas é controlado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é soberano, irmãos. Então as nações que estavam lá ouviram aquele barulho e foi constatar o que era. Porque eles não entenderam. O que está acontecendo? Então, quando Deus se manifesta, Ele diz: eu estou aqui. E quem está fora não consegue compreender, não consegue entender. Então, o símbolo do vento aí no texto significa que o Espírito é soberano e que ser humano nenhum pode controlar, mas ele deve controlar a minha vida. Não é o que nós acabamos de ler? É como um vento que ninguém controla, mas aquele que é nascido do Espírito, esse é controlado pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro símbolo que acontece lá. O segundo, derramamento do Espírito, veio em línguas como que de fogo. Vamos ler Êxodo 3:2. Por um acaso o fogo não é símbolo do Espírito de Deus? Vamos ler Êxodo 3:2. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. O fogo é símbolo do Espírito de Deus. Foram vistas sobre suas cabeças línguas como que de fogo, e eles foram incendiados pelo poder do Espírito Santo para fazer a obra da evangelização. É isso aqui, irmão, que falta na igreja brasileira. Não é esse emocionalismo que a gente está vendo por aí, confundindo o povo que não lê Bíblia, que não lê nada e cai em tudo quanto é vento de doutrina de Satanás. Não é emoção, é ser incendiado pelo fogo do Espírito de Deus para trabalhar para Deus, para trabalhar no Evangelho, para ganhar almas para o Senhor. Então, por isso que ele diz que veio como línguas de fogo, que incendiou a vida de cada crente que estava ali dentro do cenáculo. E é esse mesmo fogo que eu oro todo santo dia, quando eu oro pela igreja, eu digo: Senhor, é esse fogo que eu quero. Eu quero este fogo que incendeia cada crente, que se levante para trabalhar. Porque nós queremos, sabe o que? Nós queremos que Deus trabalhe para nós, mas nós não queremos trabalhar para Deus. Essa é a verdade. Nós queremos que Deus faça tudo por nós, mas nós não queremos fazer quase nada por Ele. E o máximo que nós estamos fazendo hoje em dia é vir na igreja e achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Achamos que estamos fazendo até um favor. O máximo que a igreja está se limitando hoje, meus irmãos, é vir em culto. Né? A gente só quer só o milagre, mas não quer o dono. Então nós estamos nos limitando a vir somente a culto e achando que só isso é servir a Deus. Não, irmão, um crente que está incendiado pelo poder do Espírito de Deus, ele não se limita só a vir em igreja, não. Ele faz a obra de Deus e faz a obra evangelizadora. Amém, meus irmãos? É deste fogo que nós precisamos. Olha o que o pastor Hernandes diz. Olha, irmão, isso aqui que eu estou lendo aqui não é do pentecostal não, viu? Não é do crente pentecostal. Isso aqui eu estou lendo de um pastor reformado, que o povo diz que eles não creem no Espírito de Deus. É de um pastor reformado que eu estou lendo isso daqui. Não é de um pentecostal.
E ele diz, a igreja precisa ser incendiada pelo fogo do Espírito para trabalhar com o Evangelho. Agora olha o que ele diz: o Espírito como fogo derrete o coração, porque é isso que ele faz, quebra a dureza do nosso coração. Quantos crentes do coração duro da desgrama? Por quê? Porque falta o fogo do Espírito para derreter a dureza do coração. Separa e queima a escória, aquele resto de pecado, aquele resquício da natureza desgraçada. Ele queima e ele joga fora essa escória. Acende sentimentos santos e devotos na alma. O fogo do Espírito, irmão, ele acende nossa alma o desejo, a devoção por fazer as coisas do Senhor. É isso que eu oro todo dia. Todo dia que eu oro, eu digo: Senhor, é esse fogo que eu quero. É esse fogo que eu quero no coração de cada crente da luz divina, a começar pelo meu. É esse fogo que eu quero, que o Senhor mande e faça isso. Derreta corações duros, separa todo tipo de escória, todo tipo de pecado, e acende sentimentos santos e devotos na alma. Que não haja espaço em nossa alma para ódio, para ira, para raiva, para todo tipo de sentimento do diabo. Que nossa alma nutra a devoção e o amor pelo Senhor. É na alma como fogo que está sobre, que está sobre o altar, que são oferecidos sacrifícios espirituais. É o que Paulo diz, que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo e santo diante do Senhor. Mas para isso, irmão, a alma tem que estar pegando o fogo do Espírito de Deus, para que nós sejamos um sacrifício no altar do Senhor. Este é o fogo que Jesus veio lançar na terra. É o que diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 49, irmão. É esse fogo que a igreja, Jesus, a luz divina, precisa. Não tem nada a ver com as outras igrejas, tem a ver com vocês. Então é por vocês que eu oro sobre esse fogo. Toda oração do Senhor, eu quero o fogo do Pentecoste. Eu não quero o fogo de Azusa, não. Eu quero o fogo do Pentecoste. Porque o fogo de Azusa só trouxe foi a confusão e divisão no meio do povo. Mas o fogo que vem do Espírito de Deus, ele traz união, unidade e coloca o povo para trabalhar para o Senhor. É esse fogo que eu quero. Como foi mencionado o grande avivamento da obra Azusa? Para mim, uma coisa que só gerou divisão e confusão. Não é aquilo que eu quero, não, minha senhora. Eu não oro por aquilo ali, não. O fogo que eu quero é esse que eu estou explicando a vocês aqui, o fogo do Pentecoste. O fogo que derrete o coração, como nós acabamos de ler aqui. O fogo que tira todo tipo de escória da nossa alma. O fogo que coloca sentimentos de devoção e amor ao Senhor. É este fogo que eu quero. Não quero o fogo de Azusa de jeito nenhum. Mas, pastor, aquele fogo lá, muitas pessoas aceitaram a palavra, se converteram. Mas é só ler histórias assim. É só o que eu estou falando, estou baseado na história. O que acontece, por exemplo, que fogo do Espírito, irmão, que continua alimentando o preconceito? Porque o negro lá da rua Azusa, o Seymour, para ele aprender a palavra de Deus e sobre o fogo que eles estavam dizendo que estava acontecendo lá, ele foi aprender com um branco, com um farrão, mas ele não podia entrar dentro da igreja para aprender junto com os outros. Ele tinha que ficar pelo lado de fora para ficar ouvindo sobre o fogo. Que fogo é esse? Que fogo é esse? Mas, irmão, eu não quero o fogo de Azusa, estou sendo bem claro. Eu quero o fogo da Bíblia. É esse fogo que eu quero na igreja Jesus, a luz divina, que derrete o teu coração, que faz o teu coração pegar fogo
pelas almas, por servir ao Senhor, por glorificar ao Senhor, porque esse que veio, irmão, está gerando confusão e contenda até os dias de hoje. Mas o fogo que aconteceu lá no cenáculo, esse foi para colocar a igreja para trabalhar para o Senhor. Amém, meus irmãos? É esse fogo que eu oro aqui. Quando vocês me veem orar aqui no púlpito, dizer assim, eu quero Pentecoste, é desse aqui que eu estou falando. É desse Pentecoste que eu quero no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero um Pentecoste que fique parado no tempo e na história. Eu quero um Pentecoste que nos coloque para trabalhar todo santo dia para a glória do Senhor. É esse que eu quero. E é esse que eu oro todo dia. Senhor, é esse fogo que eu quero. Eu não quero um fogo que ficou parado na história. Eu quero um fogo que coloque a igreja em movimento todo santo dia. Como o pastor acabou de falar aqui, ele descreveu, irmão, muito bem. O fogo que derrete o coração, separa e queima a escória, acende santos sentimentos e devotos na alma. É esse fogo que eu quero, que quebra a dureza do nosso coração, que quebra todo resquício de pecado e que coloque em nossa alma sentimentos de devoção e amor pela obra do Senhor. É por esse fogo que eu oro. Esse fogo, é esse Pentecoste que eu quero no nosso meio, que nos levante como uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa para pregar a palavra do Senhor. O quarto movimento que aconteceu ali, o derramamento do Espírito, traz uma experiência pessoal do Espírito Santo. Os irmãos vêm para o culto, vêm para o culto com uma expectativa que vai acontecer um movimento aqui, que todo mundo vai se encher. Não, irmão, isso é um derramamento pessoal e individual. Cada um de nós temos que buscar isso. Eu não tenho que vir para a igreja alimentando que alguém vai pegar fogo e esse fogo vai pegar em mim. Não, esse derramamento é pessoal e é individual. Cada um de nós temos que buscar essa graça. Cada um de nós temos que buscar este poder sobre nossa vida. Então, por isso que o autor diz que é uma experiência individual e pessoal. É você que tem que buscar, sou eu que tenho que... Irmão, quando você orar, pedir fogo, diga, Senhor, eu quero o fogo do Pentecoste, lá da Bíblia. Eu quero o fogo de Atos 2, é esse que vocês têm que pedir. Senhor, é esse Pentecoste que eu quero, o que está descrito lá em Atos capítulo 2, eu quero esse fogo aí. Eu quero esse avivamento aí dentro da minha alma. Eu quero esse fogo dentro de mim, me queimando todo o santo dia, derretendo meu coração, quebrando a dureza do meu coração, tirando todo tipo de pecado e colocando sentimentos devotos na minha alma pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto da revistinha: centrado em Cristo e nos tempos finais. Então o Pentecoste, irmãos, os irmãos pensam assim, não, mas nós estamos nos tempos finais. Irmão, nós estamos nos tempos dos fins desde Pentecoste. Nós estamos nos tempos finais desde a cruz. Nós estamos nos tempos finais desde que o Cristo nasceu. Já se iniciou os tempos finais. O tempo final não vai começar, ele já começou. Quando Cristo veio, ali se iniciou os últimos dias. Como diz Paulo, como diz Pedro. Nós já estamos nos últimos dias faz tempo. Os últimos dias não vão começar. Já começaram com a manifestação de Cristo na terra e com o derramado Espírito de Deus sobre a igreja. Lá já iniciou os últimos dias de fato. Nós já estamos nesses últimos dias e precisamos desse fogo para enfrentar esse momento final. Então o autor diz que é centrado em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Isso aqui não é evento para os homens, não é um evento, não, é um evento que está centrado em Cristo. Ele mostrou o derramamento do Espírito, que estava diretamente relacionado à morte
e ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, que foi o que Jesus falou: se eu não for, o Espírito não vem. Então esse evento está ligado intrinsecamente a Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, porque depois de 10 dias, quando Cristo subiu, o Espírito foi derramado, a virtude foi derramada sobre cada um. Segundo, isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Cristo é o centro do Pentecoste. Cristo é o centro da virtude. Por isso que eu digo que o Pentecoste que eu oro não é o de Azusa, mas é o da Bíblia. É esse que eu quero, centrado em Cristo e somente em Cristo. Terceiro, sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem cruz. Nós queremos o Pentecoste sem cruz, porque o Pentecoste da cruz, irmão, é o Pentecoste do sofrimento, é o Pentecoste do sacrifício. O Pentecoste que nós queremos é sem cruz, porque nós não queremos sacrificar nada, nós não queremos negar nada, nós só queremos. Mas o Pentecoste, ele é da cruz, e o Pentecoste da cruz exige sacrifício. Não tem Pentecoste, não tem fogo ardendo se não houver sacrifício, meu irmão. Não é o que Paulo disse, que eu tenho que me apresentar como um sacrifício vivo e santo a Deus. Não tem fogo queimando dentro de você se não houver sacrifício da sua parte. Sacrifício em orar, sacrifício em consagrar, sacrifício em se levantar e se movimentar para fazer a obra do Senhor. Ninguém aqui pode dizer: não, eu não posso. Não. A viúva pobre, ela deu o quê? Ela deu o que ela tinha. É Pentecoste, é sacrifício. Não existe fogo queimando se não houver sacrifício da minha parte e da sua parte. Não existe. Por isso que o autor coloca aqui que não há Pentecoste sem cruz, e cruz foi sacrifício. Se você quer o fogo queimando, sacrifique a sua própria vida. Agora, se você não quer o Pentecoste da cruz, então procure outro, porque o da cruz, esse exige sacrifício de nossa parte. É o que diz lá. Vamos ler esse texto de Joel. Alguém abra aí, Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2 e verso 28. Quem achou? Joel 2, 28. E há de ser que depois do derramamento, o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, como vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Pronto. Quando o Pentecoste entra na alma, irmão, não tem velho e não tem novo. Todos são revigorados pelo poder do Espírito de Deus. Irmão, eu vi uma senhora, uma velhinha, uma senhorinha mesmo, bem senhorinha mesmo. Mas se olhasse para aquela senhora, inclusive, depois eu vou achar isso e vou colocar lá no grupo da igreja. Essa senhora que eu falei aqui, que quem ensinou ela a ler não foi ninguém, porque o desejo dela era ler, e ela fala isso.
Eu sempre tive desejo de ler a palavra, mas eu não sabia ler. Mas como o fogo ardia na alma daquela mulher, ela falava: Senhor, eu quero aprender a ler a palavra. É só o que eu quero, só aprender a ler a palavra. Pois foi o próprio Deus que ensinou ela a ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o fogo queimava e queima na alma daquela mulher até o dia de hoje. Uma senhorinha, irmão. E ela dizendo o seguinte: sabe qual é o nosso problema hoje? É que o fogo não arde mais. E quando o fogo não arde mais, as pessoas não querem orar mais. E aí ela, com vigor, com uma vitalidade de vida, e ela mostrando o ciclo de oração, que ela era dirigente do ciclo de oração, uma senhora de quase 80 anos ainda dirigindo o ciclo de oração. Porque está faltando fogo queimar no coração da mulherada. E ela falava: olha, irmão, eu estou aqui, você está vendo aqui, ó, é isso aí, ó. Às vezes tem vezes que eu entro aqui e fico sozinho, orando aqui, sozinha. Por quê, irmão? Porque o fogo está faltando, esse fogo queimar no nosso coração, na nossa alma. Porque até isso o Espírito faz, revigorar. Não só a nossa saúde espiritual, mas também a nossa saúde física, para trabalhar para o Senhor, para produzir para o Senhor. Amém, meus irmãos? E último, quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, que está lá em Atos 2,17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico. Por que escatológico? Porque ele está dizendo: o que vocês estão vendo aqui marca os últimos dias da igreja na terra. Olha que nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, e Pedro está dizendo: isto aqui, vocês estão vendo, é um evento escatológico, porque marca os últimos dias da igreja na face da terra. Há 2000 anos ele já falava isso. Nós estamos no século 21, nós deveríamos estar falando isso também, porque a redenção final está mais próxima de nós agora do que estava de Pedro em sua época. Amém, meus irmãos? Então, o que nós precisamos hoje? O Espírito nós já temos. O que nós precisamos é desse fogo ardendo dentro de nós, deste fogo queimando dentro de nós. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui, desse próprio texto aqui. Um crente que o fogo arde dentro dele, a gente percebe, porque ele tem característica que mostra que o fogo está queimando lá dentro. Quais são as características de um crente que o fogo está queimando lá dentro? Primeiro, ele está sempre sob a influência do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem gerencia a sua vida. O Espírito de Deus é quem controla a sua vida. O Espírito de Deus é quem determina a sua vida. Então, a pessoa que o fogo está queimando, ele está sob a influência do Espírito de Deus. Segundo, é uma pessoa que busca uma vida de santificação, meus irmãos. Quando o fogo está queimando, essa pessoa, ela quer santificar a sua vida, porque ela quer ficar mais próxima do Senhor. Ela tem desejo de ficar mais próxima do Senhor. Ela tem desejo de ter as experiências do céu com Deus. Portanto, ela vai buscar uma vida de santificação diante de Deus. Terceiro, são pessoas espirituais. São pessoas movidas pelo Espírito. E se são pessoas movidas pelo Espírito, elas são pessoas espirituais. Elas são o tipo de pessoa que Paulo diz que ela discerne tudo e de ninguém é discernida. Não são apegadas às coisas deste mundo. Um crente espiritual, meus irmãos, um crente que o fogo queima,
o interesse dele é pelas coisas dos céus. Ainda que ele lute pelas coisas da terra, porque ele precisa lutar, mas o seu foco primeiro é as coisas dos céus. Ele se interessa pelas coisas de Deus, ele está apegado mais a Deus do que ao mundo. São consolados pelo Espírito de Deus, irmãos. Um coração que queima com o poder do Espírito, elas são consoladas pelo Espírito de Deus. Ela não precisa que ninguém a console, porque ela é consolada pelo próprio Espírito de Deus. E o maior consolador que nós podemos ter na vida não é humano. O maior consolador que nós precisamos ter na vida é o Espírito de Deus. Se o fogo está queimando, o consolo nós vamos receber. O amor de Cristo enche seus corações, gerando gozo e alegria. Uma pessoa que o fogo está queimando, irmão, ela tem o amor de Deus dentro dela, portanto ela consegue sentir gozo e alegria nos momentos mais intensos da vida. Ela consegue sentir. É esse fogo que eu quero dentro de cada um de nós. Ama a vinda do Senhor. Um coração que está pegando fogo pelas coisas do Espírito, irmão. Ele não está desejando as coisas deste mundo. Ele está querendo que Jesus venha buscá-lo o quanto antes. Por quê? Porque ele ama a vinda do Senhor. E por último, não há medo em suas almas. Um crente cheio do Espírito, um crente que o fogo está queimando, ele não tem medo, irmão. Ele não fica assustado, ele não fica pasmado, ele não fica preocupado, porque o fogo está queimando, tirando todo o medo de dentro dele, porque ele sabe em quem ele tem crido. Amém, meus irmãos? John Stott diz o seguinte: em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém, o céu humildemente desceu à terra. É esse Pentecostes que eu quero para a luz divina. Que o céu desça na terra. Enquanto em Babel o orgulho humano quis chegar aos céus, os céus humildemente desceu à terra. É esse Pentecostes que eu quero para nós. Que o céu desça sobre nós aqui. E que todos aí fora vejam, realmente Deus está ali na luz divina. Porque a gente escuta um som, um vento veemente, impetuoso. A gente vê o fogo de Deus na alma e na vida daquele povo. É por esse Pentecostes que eu anseio, que eu oro todo santo dia e digo: Senhor, eu quero o Pentecostes na luz divina. Eu quero esse Pentecostes que o Senhor derramou lá nos discípulos, que incendiou. É esse que eu quero para a luz divina. Que este fogo incendeie a alma de cada crente da luz divina, para a gente servir ao Senhor para a glória e somente para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Seguindo a revistinha aqui. Segundo ponto. Daqui a pouco nós vamos cantar um hino e vamos orar um pouquinho para a gente continuar a nossa consagração e o estudo da palavra. Segundo ponto. O propósito do Pentecoste bíblico. Primeiro, olha, irmão, qual que é o propósito do Pentecoste? Primeiro, a manifestações externas, como o som, ou o vento e o fogo ocorrido no Pentecoste, prendem nossa atenção. Agora, olha que interessante que o autor coloca aqui. Então, esses eventos que a gente vê lá, o vento, o som, o vento e o fogo, chamam a nossa atenção.
Aí ele vai dizer o seguinte aqui: contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente, porque é isso que importa. O que esse Pentecoste produziu dentro da alma de cada crente que estava ali naquele lugar? Vamos ver qual foi? Primeiro, um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Irmão, esse é o propósito do Pentecoste: promover a nossa alma a verdadeira adoração ao Senhor. Porque o Pentecoste que nós estamos vendo ocorrer hoje aí só está promovendo os homens e os cantores, é o que mais nós vemos aí. É a promoção do indivíduo, é a promoção do pregador, é a promoção do cantor. Você já viu como que é feito os banners das igrejas? É foto de todo mundo. Quando o centro é Cristo, se o centro é Cristo, eu não tenho foto de Cristo, eu não coloco nada, eu só coloco o evento. Mas o Pentecoste das igrejas que nós vemos hoje é foto de todo mundo, é uma adoração ao homem. Mas o Pentecoste de Jerusalém, ele promove uma adoração verdadeira a Deus. O Pentecoste de Atos, ele repete a fala de João: que eu desapareça, ou que eu diminua, e que Cristo apareça. O Pentecoste de hoje é que Cristo suma e que eu apareça. Não é esse que eu quero. Eu quero o Pentecoste da cruz. Eu quero o Pentecoste sacrifício. Eu quero o Pentecoste verdadeiro, que diga o seguinte: eu suma e Cristo apareça para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? É esse que nós vamos buscar aqui na Luz Divina. Não é esse que nós estamos vendo aí, não. É o Pentecoste da cruz. É o Pentecoste centrado em Cristo. É o Pentecoste centrado na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos colocar para trabalhar, para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. Amém, meus irmãos? Então, um dos propósitos é promover a verdadeira adoração. Olha o que eles dizem lá, Atos capítulo 2, verso 11, está na revistinha: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas, porque eles estavam lá dentro glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, magnificando ao Senhor, e quem estava lá fora testificou. Eles estão engrandecendo esse Deus aí que eles servem. O Pentecoste de Atos promove a verdadeira adoração, que é colocar Deus como centro das atenções, chamar atenção para Deus e não para nós. De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecoste, eles também magnificaram a Deus, que está registrado lá em Atos 10, 46. Vamos ler esse texto aí, irmãos. Atos capítulo 10 e verso 46. Um crente que o fogo arde, queima, irmão, ele só sabe fazer isso aqui, olha. Atos capítulo 10 e verso 46. Olha lá. Porque os ouviam falar línguas e fazer o quê? Magnificar ao Senhor. Esse é o propósito do Pentecoste bíblico: fazer o crente magnificar, adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. E é por esse que eu oro, meus irmãos. É por esse que eu peço, cada vez que eu oro.